Olá, sejam muito bem-vindos ao Desconhecido. Quanta sabedoria alguém consegue carregar antes que enlouqueça? Hoje, vamos mergulhar nos mistérios ocultos que envolvem o tão conhecido e sábio Rei Salomão. Este rei poderoso, para muitos, foi considerado o mais sábio ser humano que já esteve na Terra. Conhecido por suas proezas e sabedoria, guarda segredos que têm intrigado historiadores, arqueólogos e estudiosos por séculos e séculos. Vamos explorar esses enigmas e desvendar algumas das histórias mais fascinantes do rei Salomão. Mas antes, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever em nosso canal e ativar o sininho para não perder nenhum de nossos conteúdos. A história de Salomão começa com seu nascimento, envolto em mistério. Seu nascimento foi marcado por fenômenos celestiais e profecias intrigantes que sugeriam um destino grandioso. Sua mãe era Batseba e seu pai, o rei Davi, liderava Israel. Conta-se que a relação entre Davi e Batseba começou de maneira controversa, após um episódio de adultério e conspiração. A profecia do profeta Natã é um dos aspectos mais intrigantes desta história. Ele previu que o filho de Davi e Batseba, que viria a ser Salomão, seria um homem de grande sabedoria e reinaria sobre Israel em paz e prosperidade. Além disso, há relatos de visões e sonhos que cercaram o nascimento de Salomão. Em um desses sonhos, Batseba viu o sol nascente refletido em seu ventre, o que foi interpretado como um sinal divino de que seu filho seria abençoado. Seu nascimento foi acompanhado por fenômenos celestiais, como o céu se iluminando e a terra tremendo. Esses eventos extraordinários sugeriam que Salomão estava destinado a um futuro grandioso e que Deus o havia escolhido para um propósito especial. Salomão cresceu e, após a morte de seu pai, o rei Davi, ele se tornou o rei de Israel. Sua ascensão ao trono foi acompanhada de expectativas e profecias que o cercavam desde o nascimento. Sua busca pela sabedoria e suas realizações extraordinárias tornaram-no uma figura lendária na história de Israel e uma das mais enigmáticas. Salomão ficou conhecido por sua incrível sabedoria, que o ajudou a resolver disputas difíceis e tomar decisões sábias. Mas de onde vinha essa sabedoria extraordinária? Será que ele tinha acesso a algum conhecimento oculto? Segundo relatos bíblicos, a sabedoria do rei teria vindo de origem divina. O rei Salomão, após ascender ao trono de Israel, após a morte de seu pai Davi, foi a Gibeon para oferecer sacrifício a Deus. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão em um sonho e disse: "Pede-me o que queres que eu te dê." Salomão, ciente de sua própria juventude e inexperiência como líder, reconheceu sua necessidade de sabedoria para governar bem o povo de Israel. Ele não pediu riquezas, longevidade ou a destruição de seus inimigos, como muitos outros teriam feito. Em vez disso, Salomão humildemente pediu a Deus: "Dá, pois, ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, para que prudentemente discirna entre o bem e o mal. Porque quem poderia julgar a este teu tão grande povo?" Deus teria ficado muito satisfeito com a escolha de Salomão. Ele elogiou Salomão por não ter pedido riquezas, longevidade ou a destruição de seus inimigos. Em vez disso, Deus prometeu a Salomão não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra, desde que ele andasse nos caminhos do Senhor e guardasse seus mandamentos. A sabedoria de Salomão logo se tornou lendária. Uma das histórias mais conhecidas que demonstrou sua sabedoria
foi o julgamento das duas mulheres que reivindicavam a mesma criança, e não se sabia quem realmente era a mãe da criança. Salomão propôs dividir a criança ao meio, e cada uma das mulheres ficaria com uma metade, o que era uma solução aparentemente justa. No entanto, a verdadeira mãe imediatamente ofereceu renunciar a seus direitos maternos para salvar a vida do bebê. Essa atitude comovente revelou a Salomão qual das mulheres era a verdadeira mãe. Embora tenha sido uma figura bíblica muito conhecida, uma das partes mais enigmáticas da história de Salomão envolve a alegação de que ele possuía o poder de controlar demônios e espíritos através de anéis mágicos. Esses anéis eram supostamente gravados com símbolos e palavras de poder que conferiam a Salomão o domínio sobre essas entidades sobrenaturais. As histórias antigas falam sobre como Salomão usava esses anéis para obrigar demônios a realizar tarefas e trabalhar em projetos, incluindo a construção do Templo de Jerusalém. Uma das lendas mais conhecidas é a do anel do demônio Astaroth, que foi forçado a revelar todos os segredos do universo a Salomão. Arqueólogos descobriram artefatos antigos, como selos e amuletos, que contêm inscrições e símbolos misteriosos que supostamente estão ligados à prática de magia pelos seguidores de Salomão. Esses artefatos levantam questões sobre a natureza real desses anéis mágicos e como eles podem ter sido usados. Embora muitos acreditem que essas histórias sejam apenas lendas e mitos, há também aqueles que argumentam que Salomão pode ter tido um conhecimento secreto ou habilidades especiais que lhe permitiram exercer controle sobre forças sobrenaturais. No entanto, a verdade sobre os anéis mágicos de Salomão continua sendo um dos maiores mistérios da história antiga. Será que ele realmente possuía tal poder? E esses anéis mágicos ainda existem? Outro mistério que envolve Salomão são as lendárias minas de ouro. No entanto, vale ressaltar que a existência concreta dessas minas permanece amplamente desconhecida e envolta em mistério. A menção mais famosa às minas do rei Salomão pode ser encontrada na Bíblia, especificamente no livro de Reis, capítulo 9, versículo 28. Saíram também de Gézer a Oni e a Ofir, e tomaram de lá 420 talentos de ouro, os quais trouxeram ao rei Salomão. O ouro mencionado aqui foi obtido em uma expedição marítima que Salomão enviou a lugares distantes, como Ofir. No entanto, o texto bíblico não oferece detalhes específicos sobre a localização exata destas minas ou depósitos de ouro. Como resultado, as minas de Salomão se tornaram uma lenda que inspirou muitas expedições e buscas ao longo da história, mas com resultados inconclusivos. O fim enigmático de Salomão é uma parte intrigante de sua história, que é discutida principalmente no Antigo Testamento da Bíblia. Embora a Bíblia forneça alguns detalhes sobre o reinado e as realizações do rei Salomão, ela também menciona seu declínio posterior, que é repleto de mistério e interpretações diversas. A narrativa bíblica nos diz que, apesar da sabedoria excepcional que Deus concedeu a Salomão, ele acabou se desviando dos caminhos do Senhor para um caminho de sombras. Isso ocorreu principalmente devido à influência de suas muitas esposas estrangeiras, que trouxeram consigo suas divindades e práticas religiosas, que encheram Salomão de curiosidade. Salomão permitiu a construção de altares para essas divindades estrangeiras, o que desagradou a Deus. No entanto, o que torna o fim de Salomão verdadeiramente enigmático é a falta de detalhes específicos sobre a sua morte ou sobre como ele viveu os seus últimos anos. Diferentemente de outros líderes bíblicos, cujas mortes são registradas com detalhes,
A Bíblia não oferece muita informação sobre o fim da vida de Salomão. Isso levou a especulações e lendas sobre o seu destino. Uma lenda bem conhecida nos dias de hoje, e não bíblica, sugere que Salomão teria embarcado em uma busca pelo conhecimento além das fronteiras de Israel, viajando pelo mundo em busca de sabedoria e experiência. Algumas tradições judaicas e islâmicas também têm histórias sobre Salomão, envolvendo poderes sobrenaturais e aventuras misteriosas. Em resumo, seu fim torna-se mais enigmático devido à sua queda da graça divina e à ausência de detalhes sobre sua morte. Essa lacuna tem alimentado especulações e lendas ao longo dos séculos, contribuindo para a mística que envolve a figura de Salomão na tradição religiosa e cultural. À medida que exploramos os mistérios ocultos do rei Salomão, fica claro que sua vida e legado estão cheios de segredos intrigantes. Embora não possamos desvendar todos os mistérios, podemos continuar a explorar as histórias e lendas que cercam esse rei lendário. Me conta nos comentários a sua opinião. Há mais a ser descoberto sobre Salomão, ou ele sempre permanecerá envolto em mistério? Definitivamente, o rei Salomão é uma das figuras mais misteriosas da nossa história. E se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos. Até a próxima.